Olá, muito boa tarde. É um trabalho em rede que difunde as ideias e propostas do Papa Francisco. Chama-se Rede Mundial de Oração do Papa e é dinamizado pelos jesuítas em todo o mundo, em Portugal, pelo Padre António Valério, que está hoje connosco e que cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Pedir para nos falar desta experiência, Rede Mundial de Oração do Papa. Que propósito tem esta iniciativa e que a experiência é, de facto, de unir muitos países, todos os países, muitas pessoas em torno dos ideais que o Papa propõe? Sim, a Rede Mundial de Oração do Papa, como obra pontifícia que é, e foi aprovada pelo Papa Francisco com este estatuto em 2018, corresponde ao que era o apostolado de oração, que continua ainda a existir na sua forma diocesana tradicional, como uma forma de pertença a esta Rede Mundial de Oração. A rede, quando falamos de uma rede, falamos de uma rede de pessoas, e é sobretudo isso que está na gênese mesmo do que era do apostolado de oração, onde os fiéis se juntavam nas suas comunidades, junto aos seus párocos e junto ao seu bispo, e sobretudo na união com o Papa para rezar pelas intenções do Papa. E por isso são comunidades de oração e grupos de oração, com um forte sentido de pertença ao grupo e à Igreja. Por isso, quando nós olhamos para fotografias antigas, e que ainda hoje experimentamos em muitas paróquias do apostolado de oração, vemos a medalha, o estandarte, todos estes sinais de pertença continuam ainda muito vivos, mas é claro, para uma geração que sabemos que se está a perder ou que se está a desaparecer. Mas foi um movimento que reuniu em muitas paróquias e dioceses, foi um movimento muito significativo para muitas gerações. Sim, praticamente quando as crianças faziam a primeira comunhão, tornavam-se membros do apostolado de oração, por isso foi começado depois com a cruzada eucarística e depois os movimentos do apostolado de oração, e por isso talvez tenha sido e continua a ser, se calhar, o movimento mais numeroso em Portugal. Muitas fotografias documentam essas pertenças, não é? Sim. Depois quando vemos, por exemplo, a inauguração do monumento do Cristo Rei, é também feito pelo apostolado de oração, há grandes momentos de união desta grande comunidade. E agora depois, com o passar do tempo, este estava confiado desde o início, desde a sua fundação, aos jesuítas, porque isto nasceu numa casa de formação dos jesuítas em França, e que o padre-geral dos jesuítas na altura disse que de todas as obras da Companhia de Jesus que o Papa nos confia, o apostolado de oração é aquela que chega a mais pessoas e que, estando numa fase com mudança dos tempos, numa fase em que parece que a coisa se está a diminuir, têm que repensar como é que vão apresentar este serviço à Igreja de uma forma diferente. Isto foi um processo extraordinário de 10 anos, com pessoas de todo o mundo. Que o Padre António Valério acompanhou sempre muito perto e participou. Sim, desde o início, foi em 2010 que começou este processo, e foi na altura em que comecei a ter contacto, já sabendo que a minha missão ia ser ligada ao apostolado de oração. Comecei a participar em encontros de nível europeu e depois em encontros até de nível internacional, para ver qual é que seria a configuração desta rede. E por isso foi sempre mantendo a tensão entre, se precisamos de reconfigurar esta rede do apostolado de oração numa coisa diferente, que seria depois chamada Rede Mundial de Oração do Papa, nunca poderíamos perder aquilo que é a sua identidade, que é uma rede de pessoas. E o que faz pensar numa forma de comunicação, mesmo a nível digital, muito diferente. Porque habitualmente quando nós pensamos nos nossos projetos digitais ou de comunicação, acho que é muito óbvio quando nós publicamos livros ou as revistas, que eram os formatos tradicionais, há sempre um emissor e o receptor com o qual não se tem muito feedback. A forma de comunicar de uma rede, então uma rede social ou no mundo da internet, é absolutamente diferente. Estamos a falar como comunidade, em que o emissor tem que se deixar constantemente provocar por aquele que está do outro lado, em que a pessoa reage, em que a pessoa pergunta, em que a pessoa pede orações. E por isso é pensar a estrutura dos vários projetos digitais que fomos criando, não apenas como transmissores de conteúdos, mas sobretudo como experiências de comunidade. Isso foi a grande novidade que os projetos da Rede Mundial de Oração do Papa trouxeram a nível digital, foi esta consciência da comunidade. E encontraram nas redes sociais aquelas palavras e aquelas características que tinha o apostolado de oração nas paróquias, como a pertença à comunidade. Se calhar não tinham estandartes, mas houve elementos também que ajudaram
à expressão dessa pertença? Sim, eu creio que uma das formas da pertença é a pessoa ser o seguidor daquela página, ou fazer o download de uma aplicação, ou o fato de criar um perfil dentro da aplicação e poder colocar lá a sua oração e dizer rezem, por exemplo, pela minha avó que amanhã vai ser operada, e ter uma série de pessoas, até em outras línguas, a dizer estou a rezar contigo, que corra tudo bem. E depois é engraçado que nós vamos uns dias depois e a pessoa volta lá a agradecer que a operação correu bem. E pronto, por isso creio que tem sido também esta experiência e ter pensado uma plataforma que pudesse funcionar desta forma. E cada vez mais nos vamos convencendo que novas versões da plataforma que se venham a fazer, isto ainda tem que ser mais pensado, não é? A interatividade e o diálogo com todas as pessoas que participam nesse projeto. Há de facto aqui um movimento interessante, poderia chamar assim, desde a pagela à publicação na internet, claro, com especificidades diferentes. Há pouco o Padre Valeira falava nessa experiência de contacto europeu e internacional para esta transformação. As partilhas que aconteciam, as vontades de mudança que nos diferentes países foram-se encontrando, foi fácil chegar a este novo formato? Pois, houve muitas dificuldades de entendimento e às vezes reações muito diferentes, pronto, porque sobretudo em sítios onde o apostolado de oração tradicional nas paróquias era muito forte, não percebiam muito bem qual era a necessidade de criar uma coisa nova se no seu país as coisas funcionavam bem, ou na sua área geográfica. Estamos a falar do Brasil, por exemplo, ou em países de África, onde funciona muito, e de facto, na realidade, não precisavam sequer de uma recriação muito grande, até porque muitos destes movimentos do apostolado de oração tinham bastante jovens, e até a Cruzada Eucarística e o movimento Eucarístico Juvenil, que é o ramo juvenil do apostolado de oração. Já noutros países, sobretudo para países da Europa, da Ásia, onde praticamente desapareceu este movimento, sentiu-se a necessidade de criar isto. E por isso havia muito ali um primeiro, como é que vamos enquadrar uma estrutura antiga que existe, que é vital noutros sítios, e responder ao mesmo tempo a uma necessidade de criar algo novo que não existe e que vai beber fontes, e vai beber como fonte as experiências eclesiais que não são propriamente as do dia de hoje, ou sobretudo as experiências dos jovens de hoje. E por isso todo este choque que havia, no bom sentido, acabou por ser transposto através de uma atitude muito inaciana, pronto, também dentro do que é próprio dos jesuítas e também do que o Papa Francisco tem inspirado, que é através do discernimento, né? E por isso que era um exercício não tanto de discutir ideias, esquemas pastorais, estratégias, coisas assim, dizer, vamos descer ao concreto e vamos cada um pensar e rezar aquilo que sente em relação àquilo que está a acontecer, àquilo que assiste, vamos partilhar em grupo e cada um vai ouvir e digerir aquilo que ouve da parte dos outros e colocar-se de alguma forma no lugar do outro, porque são culturas e experiências eclesiais tão diferentes que era preciso criar ali um vazio dentro de si para acolher o que o outro tem a dizer. Essa é que foi depois a grande experiência e o que fez avançar o processo. E só assim é que se criaram pontos de encontro. E depois era extraordinário, como depois as pessoas disseram, olha, acabaste de dizer isto, eu fiquei a pensar e tens razão. Portanto, aquilo que eu pensava não era bem assim, porque tu deste uma perspectiva muito diferente. E depois, pouco a pouco, vê-se como um grupo de pessoas de todo o mundo começam a chegar a pontos comuns e a acordos, não de teorias, não de estratégias, mas sobretudo acordos, poderíamos dizer, espirituais, de identidade, de missão, de entusiasmo. Pronto, e a partir daí é que a experiência da comunidade, a partir da oração, é que fez de alguma forma nascer a Rede Mundial de Oração do Papa. Todo esse trabalho foi feito essencialmente por membros da Companhia de Jesus, por jesuítas, ou que envolvimento teve de comunidades, de leigos? Sim, foi sempre nestes, havia quase obrigatoriedade. Habitualmente os diretores nacionais da Rede Mundial de Oração do Papa são os jesuítas, porque normalmente são os provinciais que os nomeiam. Em alguns países onde não há, são nomeados leigos. Mas nestes encontros têm que vir sempre acompanhados pelo menos por um leigo, ou leiga, pronto, ou casais, e por isso nestes encontros habitualmente até há mais leigos do que sacerdotes. Pronto, e às vezes até religiosos de outras congregações que não são jesuítas. E por isso é engraçado como nas nossas discussões, quase a dizer, lá estão vocês, os jesuítas ou os padres, já a pensar na teologia das coisas quando nós queremos a experiência da oração, a experiência comunitária. Pronto, por isso também acho que era uma percepção do sentir do povo de Deus também que foi muito, muito educadora e motivadora.
Pronto, e por isso, e ao mesmo tempo, também o contributo que uma formação teológica, que os sacerdotes trazem, também ajudam a esclarecer a experiência espiritual que também está a ser trazida. Mas estes encontros internacionais eram sobretudo marcados pela experiência da oração, da partilha, da escuta do outro e depois estarmos atentos àquilo que o Espírito nos está a dizer. E a partir dali saíam linhas muito comuns. Né? Foi assim que as coisas foram nascendo. E de facto redefiniu-se redefiniram-se todas as propostas do Apostolado de Oração, nesta rede mundial de oração do Papa, não só em conteúdos, também em ferramentas ou em dispositivos como este que temos aqui sobre a mesa e sobre o qual também já falaremos, porque em todo este processo o Padre António Valério esteve também um ano, enfim, no seu percurso formativo, teve um ano na Bolívia, não é? Sim. Que experiência foi essa e correspondeu a que etapa na sua formação como jesuíta? Pois que é já depois de alguns anos de ser ordenado sacerdote, fazemos uma paragem de algum tempo para quase regressamos ao noviciado, que é exatamente o início da formação, para uma reciclagem, mas no fundo preparar-nos para a integração definitiva na companhia, onde fazemos outra vez os exercícios espirituais, que é um mês inteiro de retiro em silêncio, experiências comunitárias com pessoas mais pobres, pronto, e inserção depois na vida das comunidades, para além depois dos estudos das constituições e dos documentos essenciais da companhia. E fez na Bolívia porquê? Pois, foi naquela altura, eu tinha feito toda a minha formação na Europa e naquela altura achei que fazer uma experiência eclesial diferente, num contexto muito diferente de como a América Latina, havia a possibilidade de poder fazer na Bolívia e por isso foi o sítio que calhou. E fiquei muito grato por ter feito lá. Por serem também uma experiência cultural muito diferente, porque a Bolívia tem, sobretudo, uma cultura muito ainda indígena e muito diferente, porque é muito diferente das pessoas que vivem nas montanhas, pronto, nos Andes, pronto, aquelas alturas enormes dos 4.000 metros para cima, e também tem uma parte da zona da Amazónia que já é outro tipo de pessoas, outro tipo de religiosidade, pronto, e estar presente também nestes meios foi extraordinário. Estes países são países que têm pouquíssima presença de sacerdotes e por isso ali o papel dos leigos e dos catequistas nestas comunidades é extraordinário e levam estas comunidades. O padre vai lá 2, 3 vezes por ano nesta comunidade e são eles que fazem todas as celebrações e organizam muito bem a sua vida comunitária da forma como eles sabem tão bem expressá-la. E fazer essa experiência numa cultura muito diferente da europeia, enquanto creio que estaria a seguir em todo este processo de transformação das propostas de oração dos jesuítas, foi um contributo muito diferente, mais emotivo até da parte daqueles povos? Sim, pois, e foi assim a confirmação. Nós também vamos tendo agora aqui a experiência na Europa com a diminuição do clero, não é? Começamos sempre a pensar que agora é que os leigos precisam de estar mais à frente das coisas, mas não encarar isto quase como uma substituição, mas claro como um modo novo de pensar a Igreja e a vitalidade das comunidades, não é? Porque os leigos não conseguem perder o contacto com a Igreja, com a celebração comunitária, da união uns com os outros e com Deus, e por isso conseguem organizar-se desta forma. E por isso o padre, pelo menos a experiência que eu tinha ali, era chegar a um sítio para celebrar a missa e simplesmente me diziam o que tinham que fazer. E às vezes até coisas liturgicamente erradas. Eu dizia, pois, mas isto não se faz nesta altura, mas eles diziam, não, mas isto faz sempre assim aqui, pronto, eu tinha que fazer como eles mandavam, não é? E por isso também esta experiência de uma igreja laical, pronto, se calhar com as necessidades de formação que necessariamente poderia ter, mas que são muito vivas, não é? E está muito presente naquelas comunidades. Isto veio de alguma forma confirmar também esta experiência da Rede Mundial de Oração do Papa, que é a criação de comunidades em sítios onde os parcos não têm grande possibilidade de acompanham na vida sacramental, mas cá na vida de oração e nas propostas de oração não acompanham tanto, de haver equipas de leigos formadas na oração e que ajudem as comunidades cristãs a rezar e que sejam escolas de oração dentro das comunidades. E por isso, de alguma maneira, o futuro da Rede Mundial de Oração do Papa vai passar no terreno pela formação destas comunidades. Dando-lhes autonomia, competências, enfim, saberes que permitam desenvolver as propostas que depois
dirigem. E era precisamente aí que gostava que nos falasse, no contexto de um novo ano. A Rede Mundial de Oração do Papa inclui propostas para todos os dias, para diferentes momentos do dia, para diferentes tempos também que o ano traz, ao acompanhamento do cotidiano com propostas de oração. Assim, pois ali, o que tem o fio condutor da proposta da Rede Mundial de Oração do Papa são as intenções do Papa, que são os desafios que o Santo Padre entende serem os mais urgentes para o mundo e para a missão da Igreja. E por isso, e que são escolhas pessoais do Papa. Sim, e que há sempre um grupo que faz uma série de sugestões de temas, mas é o Papa pessoalmente que escolhe as intenções que ele quer para cada mês. E de alguma maneira, aquilo são linhas condutoras para a vida espiritual dos cristãos e de toda a Igreja. E que não é apenas rezar. Por exemplo, quando no mês estamos a rezar por exemplo, pela inteligência artificial ou assim, não é? Isto aqui, que se pode estar a rezar por essa intenção, mas também pode-nos questionar sobre como é que nós usamos a tecnologia, como é que também usamos o tempo que nós dispomos, como é que também a tecnologia, em vez de nos separar dos outros, nos deve unir. Portanto, eu creio que são atitudes espirituais e humanas que decorrem destas intenções. E por isso, de alguma maneira, é trazer para a vida do dia-a-dia a intenção do Papa, não só pela sua intenção, mas nas atitudes espirituais que a intenção desperta. E enfim, por que meios depois é possível concretizar essas intenções do Papa em cada mês, em cada dia? Há sempre o formato do papel que nós temos, ou a revista do Mensageiro do Coração de Jesus, que é muito centrada nestas propostas, ou então os bilhetes mensais, que então também vêm sempre com propostas e com orações, e depois através das tecnologias e dos meios digitais. E que são o resultado dessa tal transformação. Sim. Que a Rede Mundial operou. Sim, e que é sempre tudo centrado. Pronto, tem o vídeo do Papa, onde é o próprio Papa que dá o pontapé de saída para o mês, não é? Porque apresenta a sua intenção, e depois o Click to Pray, que todos os dias vai propondo orações e atitudes para o dia de acordo com aquela intenção, que ajudem a encarnar no dia-a-dia o propósito da intenção daquele mês. Portugal participou ativamente nesse processo de transformação da Rede Mundial? Sim, acabou por ser em cada continente, na altura deste processo de recriação, foram escolhidos vários que chamaram países piloto, e na Europa foi escolhido Portugal, por ter uma tradição, e continua a ter uma tradição forte do apostolado da oração, da estrutura diocesana, e foi escolhida a França, onde o apostolado da oração praticamente tinha desaparecido e estavam a apostar muito na experiência digital. E por isso, de alguma maneira, fomos encarregados de levar para a frente ideias novas, para ir implementando, experimentando, e por isso foi inspirando outros países, e depois também a nível global também foi inspirando a rede. Acabou por ser pioneira essa aplicação Click to Pray, que de Portugal chegou a todos os países. Sim, depois e que nasceu então essa aplicação em 2014, com estes 3 momentos de oração, a oração pelas intenções do Papa e o mural de intenções, onde as pessoas podiam colocar as suas intenções, e depois na altura em que a nível internacional se pensou fazer também uma plataforma de oração digital, transpôs-se a plataforma portuguesa para uma plataforma internacional. E que comunidade já está constituída? Agora, o total da comunidade são mais de 2.600.000 pessoas em 7 línguas diferentes. Isso é uma comunidade gigantesca e que tem estado a crescer sempre muito. O Padre António Valério dizia no início que o Apostolado de Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, é uma rede de pessoas. Esta transformação conseguiu atingir esse objetivo de manter a rede de pessoas agora em novas circunstâncias, em novos ambientes como é o digital? Sim, e creio que também este tempo de pandemia também nos deu esta consciência de como é importante motivar as pessoas para rezarem umas pelas outras, que às vezes sentimos muito impotentes diante desta situação, as incertezas do futuro, e perceber que a oração, a motivação, o saber que não estamos sozinhos, não é? Através da oração, estas ferramentas ajudam a ter esta consciência. Por isso há ali, de facto, uma experiência de comunidade orante, e depois que acaba por se comprometer com os outros, sabendo que o sofrimento do meu irmão é também o meu sofrimento, não é? E por isso não consigo estar descansado na minha vida sabendo que há alguém a sofrer ao meu lado. Pelo menos nestas plataformas procuramos chamar sempre
a atenção para isto. Para o futuro, quais são os projetos da Rede Mundial de Oração do Papa? Agora é mesmo ir criando cada vez mais estruturas de formação para estas comunidades de oração, através de um percurso formativo que já está delineado e estruturado, que já existe só em língua espanhola, que é o Caminho do Coração, que são sobretudo etapas, são 9 etapas, que ajudam as pessoas ao percorrer estas 9 etapas em oração, em formação espiritual, teológica, o poderem criar estes grupos de oração e ajudar outros a rezar pelas intenções do Papa e comprometendo-se com o mundo e a Igreja no contexto onde estão. E ficam esses projetos também para o futuro, para um novo ano, para novas etapas que chegam. Eu agradeço o Padre António Valério ter apresentado aqui no programa Eclésia esse percurso da Rede Mundial de Oração do Papa que acompanhou de perto. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa Eclésia partilha consigo também a edição rádio esta noite, quando forem 22h45 na Antena 1. Felicidades para todos e até amanhã, se Deus quiser.